Exame Nacional do Ensino Médio 2017. Questão 125. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Com 5 possibilidades. Bem, tudo começa com a interpretação da velocidade. A velocidade do motorista atento é de 14 metros por segundo. 14 metros serão 50,4 km por hora. Por quê? Porque o metro vai sair na resposta. E para ele sair, tem que simplificar com metro no denominador. E o que tem em metro que seja correto para poder simplificar? O quilômetro. 1 quilômetro não são 1000 metros? Se 1 quilômetro são 1000 metros, aqui eu tenho grandezas iguais, em números diferentes. A grandeza 1 quilômetro equivale à grandeza 10.000 metros. A grandeza quilômetro é igual à grandeza 1000 metros. Isso, então, me permite simplificar a unidade indesejada. E passei a ter, portanto, a velocidade agora em quilômetro. Mas ainda está em segundos e eu quero quilômetros por hora. Para isso, quem é que eu tenho que eliminar? Eu tenho que eliminar a grandeza segundos. E como é que eu a elimino? Simplificando, colocando-a no numerador para poder simplificar. E qual é a medida em segundos que equivale à unidade hora? 1 hora são 3.600 segundos. Tenho então aqui um outro fator unitário, que é a grandeza de baixo 1 hora, equivale a 3.600 segundos em cima. Qual foi a vantagem de multiplicar por esse quociente? Foi eliminar a grandeza segundos e permanecer a unidade horas. Então eu fiquei com quilômetros por hora. A continha 14 vezes 36 dividido por 1000 vai dar 50 km por hora. Pois bem, o motorista desatento, ele vai levar 1 segundo a mais para começar a frear. Ele que estava a 14 km, ele que estava a 50,4 km por hora, ou que estava a 14 metros por segundo, com esse segundo extra, levando em conta a aceleração do automóvel naquele momento, que é de 1 metro por segundo ao quadrado, esse segundo extra vai eliminar 1 dos segundos do denominador. Então vai haver um delta de velocidade no motorista desatento de 1 metro por segundo. Ora, se ele estava a 14 metros por segundo, acrescentando 1 metro por segundo, porque ele levou 1 segundo a mais naquela aceleração, ele passa para quantos metros por segundo? Passa para 15 metros por segundo. Vamos então determinar a distância que o veículo desatento percorreu até começar a frear. Quanto tempo a mais ele levou para começar a frear? Levou 1 segundo a mais. O ΔT é 1 segundo. Com que velocidade ele estava
e com que velocidade ele ficou na hora que começou a frear. Ele estava com a velocidade de 14 metros por segundo, levou um segundo a mais para começar a frear, vai então começar a frear em 15 metros por segundo. V0, 14, V1, 15, dividido por 2 da expressão. Fazendo essa continha, você então tem 14 com 15 dá 29, a metade dá 14,5. 14,5 metros foi o tempo que ele levou a mais que o motorista atento. O motorista atento freou 14 metros lá atrás. E ele vai começar a frear 14 metros lá na frente. Já pode estar produzindo maiores horrores, batendo numa série de gente, atropelando pessoas, talvez. Bem, agora, para determinarmos o tempo de frenagem, qual é o tempo de frenagem? O tempo de frenagem vai ser determinado por esse ΔS. O tempo de frenagem envolve um gama. Este gama vem a ser a velocidade de desaceleração. Eles aceleravam a 1 metro por segundo ao quadrado. E eles desaceleram com 5 metros por segundo ao quadrado. Como é uma velocidade negativa, ele está freando com essa velocidade, terá que levar um sinal negativo. Então, a fórmula é igual para determinar a velocidade final em função da velocidade inicial, em função da desaceleração, e teremos então o tempo. Para o atento, para o motorista correto, que está prestando total atenção, será indicado por D2. Qual é a distância que o motorista atento percorreu do início da frenagem até o fim da frenagem? Ora, se ele parou o automóvel, com que velocidade ele terá no fim? No fim da frenagem, ele terá uma velocidade zero. Então ele freou, ficou 0 metros por segundo. Qual era a velocidade dele? Era 14. O desatento que passou para 15, porque levou um tempo a mais, levou um segundo a mais para frear. Bem, a velocidade final é 0 para os dois, porque os dois carros vão parar, vão frear. Simplesmente a inércia será vencida pelo freio. Bom, a velocidade inicial do atento é 14, do desatento é 15, pelo acréscimo desse segundo, que acrescentou 1 metro, foi para 15. 2 vezes a desaceleração, que é menos 5. Do atento é D2 e do desatento é D3. O cálculo é a distância percorrida pelo desatento menos a distância percorrida pelo atento. Qual é a diferença de espaço do desatento para o atento? Então vamos lá. Quais são as distâncias que o desatento percorreu? Ele percorreu, primeiramente, 14,5 metros a mais para começar a desacelerar. E qual é a distância que ele percorreu depois que começou a frear? A distância que ele percorreu será de 22,5 metros. A soma das distâncias percorridas para começar a frear e a distância percorrida freando dá um total que, subtraído da distância do motorista atento, qual é a distância que ele percorre de frenagem? Porque ele não perdeu tempo, ele freou na hora que percebeu o perigo. A distância que ele percorreu foi de 19 metros. Essa diferença vai me dar 17,4 metros. Será